Prontinho. Vamos então começar a nossa aula. O Alexandre me mandou por foto a lição e vocês aí em casa, Adilson, Gisel, Josiel, não conseguiram fazer alguma coisinha dos exercícios? Olha, eu não consegui não, eu fiquei sabendo, não é que eu fiquei sabendo, né? Eu tive a atenção de olhar isso já agora, no finzinho de tarde. Ok. Eu não sei Josielma, eu acredito que também é a mesma coisa, porque ela também dificilmente olha o WhatsApp. Uhum. Mas prestem também atenção no e-mail de vocês, porque quando eu posto um exercício, uma aula, alguma coisa, vai sempre chegar uma mensagem para vocês no e-mail que vocês cadastraram no Classroom. Aí, vocês monitorando isso, vocês conseguem ver quando é que chega. Provavelmente, não, hoje eu não sei. Como eu recebi pouco material de vocês, talvez eu deixe mais uma semana para poder vocês corrigirem de novo, refazerem alguma coisa e tal, ou quem não conseguiu fazer, para fazer. Acho que essa semana eu não vou colocar nenhuma tarefa nova. A gente vai remartelar em cima desses que a gente começou a fazer já. Mas sempre que tiver material novo, a notificação vai direto para o e-mail. Então, podem ir acompanhando por esse e-mail, não só pelo WhatsApp. Até porque, se eu não me engano, eu coloquei a tarefa na segunda-feira de manhã, mas eu só mandei para vocês a mensagem no WhatsApp dizendo que eu tinha mandado a tarefa na terça. Então, às vezes eu mesmo não consigo acompanhar no WhatsApp direitinho. Aí eu uso também a ferramenta automática das notificações, que já vai direto para o e-mail, tá bem? Ok, ok. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar a ler um pouquinho o nosso material, nosso capítulo 1. Deixa eu ver aqui os vídeos. Vou começar a abrir essa boca e depois a gente vai ver a parte dos exercícios, alguns verbos. E depois que nós virmos esses verbos, não vai ser hoje, nós já vamos começar a colocar mais coisa, nomes e advérbios, para poder começar a criar algumas frases um pouquinho mais completas. Tá? Porque, por enquanto, a gente só fez o eu faço isso, eu vejo você, né? Coisa bem simples, mas eu fico feliz de já ter recebido algumas, alguns retornos de vocês, dizendo que já estava começando a ter uma compreensão, estava abrindo um pouquinho a visão em termos de organização de frase. Então, isso já me deixa feliz para a gente poder continuar aumentando esse conhecimento aí, tá bom? Deixa só eu ver aqui, que o meu YouTube está demorando para trabalhar. Não sei se é o... agora foi. Não sei se é a gravação do Meet que deixa mais difícil um pouquinho, mas... abrindo. Pronto, vou aqui compartilhar a tela. Estão vendo o início do vídeo? Sim. Então, vamos lá. Vou pegar só os primeiros segundos, só aquilo que a gente já começou a ver, e botar uma frasezinha nova, tá bem? Bom, vamos até aqui. Vou voltar um pouquinho, tirar o som aqui só para mostrar para vocês. Vamos lá. A primeira frase.
In the beginning, God creates the heavens and the earth. No princípio, Deus cria os céus e a terra. Aqui, só para fazer uma marca, eu acho que a gente já falou sobre isso. Heavens é os céus, mas os céus relativamente ao céu de Deus, a habitação de Deus. Ok? O nosso céu que a gente vê da terra é o sky, S-K-Y, S-K-Y, né? Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus criou os céus e a terra, ele criou a habitação dele, né? A parte celestial mesmo, não atmosférica, mas do reino dos céus, do reino de Deus, e a terra. Ok? In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. A terra, the earth, is formless. E olha só como é que é interessante aqui a parte de formação de palavra. Formless seria sem forma, né? Mas como é que forma essa palavra? Form é forma. Less é menos. Ou seja, a Terra tem forma a menos. Ou seja, ela não tem forma. Ok? Esse less, que tem less, é que acusa falta. Então, por exemplo, tem gente que fala... pessoas que são chamadas de sem vergonha, né? Vergonha é shame. Sem vergonha é shameless. Aqui em Portugal acontece muito. As mulheres que vão tomar sol lá com a parte de cima do biquíni aberta. Então, lá no Brasil, a gente até conhece essa expressão como topless. Por quê? Está sem a parte de cima. Top é a parte de cima do biquíni, né? Less é menos, ou ausência. Então, topless, ela toma sol sem a parte de cima do biquíni. Então, essa palavra, formless, ela já dá a impressão de que está faltando a forma. Deus criou a Terra, mas ainda estava sem forma. And empty. Esse and é uma conjunção, né? A conjunção aditiva. Aqui em Portugal eles falam copulativa. Nome diferente, mas a função é a mesma. E dá a impressão de juntar duas coisas na mesma direção. Tá? A Terra tem duas características: sem forma, vazia. Então, o e, and, entra para juntar essas duas ideias. Ok? Empty, vazia. Darkness hovers over the surface of the deep. Dark é escuro. A palavra dark é um adjetivo, é escuro. Darkness, esse ness é outra maneira de formar palavras, ok? Como é que é isso? O ness, ele ele transforma o adjetivo no substantivo. Por exemplo, escuro, escuridão, né? No caso, o sem vergonha, né, que eu acabei de falar, shameless. Se você quer falar sem vergonhice, ou seja, o nome que caracteriza a falta de vergonha, eles colocam shamelessness. Esse N-E-S-S no final, ele normalmente transforma um adjetivo num nome. Então, quando você vê esse ness no final, você já pode ver que se trata de um nome, de um substantivo. Quando você vê a palavra terminando com less, você vai entender que essa palavra é um adjetivo, que dá uma qualidade de ausência daquilo que está falando no substantivo principal da coisa. Então, dark, escuro, darkness, escuridão, ou trevas, ok? Darkness hovers. Hover, a gente já viu o verbo na aula passada, é o verbo pairar, ou flutuar, né? Passar por cima. Então, a escuridão estava pairando, ou paira, no
a forma verbal correta que eu coloquei aqui, né? A escuridão paira, ela flutua, ela está por cima. Over the surface of the deep. Over é por cima, é o por cima sem encostar, tá bem? Porque aqui, e depois a gente vai ver essa parte nas preposições. Deixa eu parar aqui um minutinho. Ver se eu consigo fazer uma outra coisa. Eu apresento. Como é que está aqui? Eu vou apresentar essa janela. E aí, se calhar melhor a coisa. Eu estou apresentando ainda a partilha do vídeo, não é isso? Só que agora vocês estão vendo a minha cara. Sim. Pronto. Então, olha só. Eu consigo olhar para a cara de vocês, fica um pouco mais fácil. Quando eu falo que over, nesse sentido, e over também tem outras aplicações, tá? Mas o over, nesse sentido aqui de posição, de localização, é o por cima sem encostar. Quando você diz que uma coisa está em cima da outra, tá? É a velha frase do The book is on the table. É o on, O-N. Né? É o on, é o em cima que está apoiado em cima. Quando você fala que as trevas pairam sobre ou por cima da face do abismo, ela está assim. Ela está por cima, mas ela não encosta. Ok? Então, esse over aí dá essa questão da posição, mas é o pairar sem tocar. The surface of the deep. The surface é muito interessante por causa do seguinte, esse the, né, THE, ele é o artigo definido no inglês. O que é isso? É o, a, os e as. Os meninos, the boys. As meninas, the girls. O menino, the boy. A menina, the girl. Então, percebam o seguinte, é muito mais fácil do que no português. No português, o artigo tem que concordar com o substantivo que ele está junto. O menino, a menina, os meninos, as meninas. Flexiona, né? Ele muda de forma em gênero, se é masculino ou feminino, e em número, se é singular ou plural. No inglês, não. Acabou essa história. Só THE, the. Não tem jeito. A única variação que acontece é o som que essa palavra vai ter de acordo com a palavra que vem depois. E aqui já tem muito fácil de ver isso. Por exemplo, ó, the earth, né, as duas primeiras palavras, a terra. A palavra earth começa com um som de vogal. Então, o THE, o som que vai ter no final da palavra é um I. Não vai ser the earth, vai ser the earth. Para contrastar, desculpa, the surface. Surface é superfície, começa com som de consoante. Então, o the, que vem antes, vai ter um som de um E meio maluco que a gente não tem no português. Né? No português de Portugal até tem. Ninã, né? Fica aquele preso na garganta. É esse the aqui. Então, quando a próxima palavra tem som de vogal, o the vai ser the earth. E quando tem som de consoante na próxima palavra, esse the vai ter som de mesmo, o A preso na garganta. The surface, sobre a superfície, of the deep. Of é o D, a preposição D. Consoante É o D. D. Quê? Não, no caso é the porque esse D aí de deep, né? No caso da consoante na palavra seguinte. Exatamente. Of the deep, né? Então, esse D aqui é um som de consoante, o the vai ter som de A mesmo. Então, sobre a superfície da
profundeza. Esse deep aqui, ele tem o sentido de profundo, ou no caso aqui, como a gente conhece na versão mais famosa da Bíblia, abismo, né? Aquela coisa que é muito profunda mesmo. Ou seja, as trevas estão sobre a face do abismo, da profundeza, and God's Spirit hovers over the water. E o Espírito de Deus paira sobre as águas. Aqui a gente já tem uma coisa. O Espírito de Deus, a gente pode entender como se fosse uma relação de posse. O Espírito que pertence a Deus, tá? Por que eu preciso mostrar essa ideia para vocês? Porque a maneira de construir o possessivo no inglês é essa que a gente está vendo aqui. O Espírito de Deus. O Espírito é o dono, desculpa, Deus é o dono e o Espírito é o possuído, digamos assim, né? Deus possui o Espírito é de Deus. Então, a palavra Deus vem antes, esse possessivo é marcado pelo apóstrofo S, ou seja, God, gods. Né? Isso é Eduardo, é o genitivo, né? Isso, eu acho que é isso, né? Isso, funciona como genitivo. Eu não costumo usar muito a palavra genitivo dentro do inglês, porque o meu trato com genitivo é em latim e em grego, e não mexe muito com isso. Mas a relação de posse é essa, é o genitivo, exatamente. Então, o Espírito de Deus, God's Spirit. Outro, o amigo do André. André é o dono, o amigo é o possuído. O amigo que pertence ao André. A ideia é mais ou menos essa. Então, a gente coloca Andrew's friend. O amigo que pertence ao André. O possuidor vem antes, apóstrofo S, e o possuído vem depois. Então, o Espírito de Deus, God's Spirit, hovers, mesmo verbo que a gente viu antes, pairar, estar sobre, por cima, over the waters, por sobre as águas. E aqui a gente entende o seguinte: no nosso falar, water parece que começa com som de U. Só que o W, em inglês, ele é uma consoante. E ele faz até um sonzinho de U, mas é um som tão curto que ele não conta como uma vogal. Ele conta como uma consoante mesmo. Se a gente parar para pensar, vogal é aquilo que tem voz, sozinho. Consoante é o soa com. Sozinho ele não soa, só soa quando está com outra coisa. O W sozinho, ele não soa. Então, ele é uma consoante. O som do U, mesmo que é um som de U, só funciona com a próxima letra. Então, ele é uma consoante. Sendo assim, é the waters, não é the waters. Se fosse uma vogal, seria the waters, né? Mas não, é consoante. Ok? Até aqui a gente já tinha visto. E agora a gente vai ver mais uma frase, que é... Opa, peraí, estou fazendo besteira. Eu estava clicando na tela compartilhada para dar o play. Vamos passar. Ó. Then God says, let there be light, and there is light. Esse then é então. Essa versão que eu coloquei aqui é a nova versão internacional em inglês. Então, ela usou aqui esse then para fazer uma ligação. E olha como é que, às vezes, a coisa muda pouco na escrita, no som, mas muda muito com relação a sentido, né? THE é o artigo, o, a, os, as. Você põe um N no final, vira outra coisa completamente diferente. Vira uma conjunção, quase um advérbio, uma partícula de tempo, que dá uma consecutividade. Então, Deus diz. Isso acontece no português? Acontece. Por exemplo, pato e prato.
meter uma letra, muda completamente o sentido da palavra, né? Vira um conceito completamente diferente. Então, aqui é o que acontece. Then, então, God says. Deus diz. O verbo to say é o verbo dizer. Let there be light, and there is light. Aqui tem bastante coisa, tá? E é importante a gente parar para ver como é que funciona isso. O verbo aqui é haja, né? Haver. O verbo haver é o there be, there to be no infinitivo, né? O nome do verbo mesmo é there to be. E isso funciona com o mesmo trabalho do verbo to be mesmo. Is e are. Ou seja, uma forma é there is, a outra forma é there are, no plural e no singular. E aqui, quando ele fala haja, é uma construção no inglês muito particular. Porque esse let é o verbo deixar. Então, deixe haver. Haja, esse imperativo, né, essa ordem de Deus para haver, no inglês, na tradução seca, né, ao pé da letra, fica deixe haver luz. Mas ele não está pedindo, Deus não está pedindo que alguém deixe haver. A ordem dele é essa. Tá? Não, esse verbo let aí, ele não está pedindo permissão a ninguém. É uma construção muito própria do inglês. Esse é o meu tipo. O negócio está complicado, minha gente. É coriza, é tosse, as viradas de tempo, chuva, não chuva, é difícil. Mas vamos lá. Então, ele diz, haja luz. Let there be é a ordem para haver. Let there be light. Light é luz. And there is light. E há luz. E existe luz. E a luz passa a existir. Por aí vai. São diversas formas que a gente tem de dizer isso. Mas o verbo there, isso aqui é uma junção de duas palavras para fazer um verbo mais complexo, que é o verbo haver, o verbo existir. There is light. Há luz. Existe luz. A luz passa a existir, como a gente conhece. Tá bem? Então, olha, vamos fazer a parte de leitura. Vamos treinar um pouquinho, Alexandre? Vamos lá. In the beginning, God creates the heavens and the earth. Consegue ir tudo numa pancada só? In the beginning, God creates the heavens and the earth. Isso. Vamos lá. Depois. The earth is formless and empty. The earth is formless and empty. Agora é maior um pouquinho. Darkness hovers over the surface of the deep. Darkness hovers over the surface of the deep. Ó, aqui eu vou pedir para você tomar cuidado com uma coisa. E aqui em Portugal, especialmente, isso é muito complicado. Eu não sei por quê, não sei o que passa na cabeça desse povo para achar que nenhum H em inglês tem som. No português, o H não tem som, né? Hora, helicóptero e por aí vai. Em inglês, muitos têm. Outros, muitos também não têm. E aí, como é que a gente vai saber qual tem e qual não tem? Só com a experiência. Não tem jeito. Mas, por exemplo, os próprios exemplos que eu dei. Hora e helicóptero. Né? Em inglês, hora é hour. H-O-U-R. Só que esse H não tem som. Helicóptero, em inglês, é helicopter. Também começa com H, praticamente tudo igual, só no finalzinho que muda. Só que esse H tem som.
é um R muito levezinho. É um, sabe, só escapando o ar, assim, da garganta. Por quê? E por que tem que tomar cuidado com isso? Porque, especialmente nesse texto, se você fala over, já mistura as duas palavras e, ué, mas peraí, qual é qual? Né? Então, existe uma diferença entre falar com H e sem H. Né? Aqui em Portugal, é muito comum a gente escutar a pessoa falar horse, ao invés de horse, cavalo, house, ao invés de house, que é casa, I don't have, e não I don't have, né, que eu não tenho. Então, aqui é muito comum mesmo. Só que, se a gente quer falar um pouco mais próximo do inglês, tanto do britânico quanto do americano, os dois usam o H aspirado em muitos casos. Então, darkness hovers over the surface of the deep. Bora lá? Então aqui sempre tem um som um pouco puxado pro R, então, né? Hovers. Um Rzinho bem suave, mas ele é pronunciado. Sim. Tenta mandar ver aí, você consegue. Então vamos lá. Darkness hovers over the surface of the deep, and Exato. God's Spirit hovers over the waters. Boa, já melhorou bastante, boa. E a terceira frase. Then God says, let there be light, and there is light. Then God says, let there be light, and there is light. Muito bom, maravilha. Adilson, bora lá? Sim. Destrava a língua, Adilson. In the beginning, God creates the heaven and the earth. Esse a terra é que está complicado. Usa o mesmo A preso da garganta, você pode botar Isso. E o TH preso no final, que nem o Luiz Carlos do Raça Negra. Bora lá, próximo. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep. And God's Spirit hovers over the waters. Over the water. Over, eu botei over, né? Over, que é diferente. E aqui tem que ter cuidado porque of é o aquele é um D, né? Of the deep. E o over é o por cima, ok? Verdade. E a terceira? Then God says, let there be light, and there is light. Maravilha, muito bom. Arão, vambora? Bora. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. Then God says, let there be light, and there is light. Boa, muito boa. Vamos parar aqui um minutinho. Diga uma coisa, gente. À medida que a gente está lendo, isso está fazendo sentido para vocês? As frases que a gente está lendo estão começando a montar um quebra-cabeça na cabeça de vocês? Porque nesse primeiro momento é o que a gente precisa, né? Uma coisa que parecia que tinha um véu na frente da nossa cara, que a gente não consegue entender nada, aos poucos esse véu vai sendo tirado, e a gente, então é por isso que essa palavra está aqui na frente da outra, é por isso que o God, com apóstrofo S, está antes do Espírito, mas, na verdade, em português a gente fala trocado, Espírito de Deus.
Aí é quase como se fosse Deus Espírito, né? Então, essas engrenagens, eu chamo de engrenagens da língua, elas têm que começar a encaixar uma na outra para fazer a coisa girar, tá bem? Uma coisa que é interessante eu nunca tinha pego um texto para ler assim. Eu acho que isso Uhum. tá funcionando bem. E isso, é por isso realmente que eu queria começar com um texto que pudesse mesmo ser difícil, mas que é um texto de verdade, sabe? Porque quando eu vejo, normalmente em textos, em livros, manuais de inglês para iniciante, é uma coisa tão boba que chega a ser irreal, que é uma coisa assim que a gente não vai aplicar em nada na vida, né? Olá, eu sou fulano, eu gosto de ir à escola. E não conecta com nada na nossa vida, né? No caso da Bíblia, já é uma vivência nossa. Então, eu achei que seria uma boa ideia, e não sou só eu, existem vários projetos de inglês com Bíblia no YouTube, até se vocês quiserem, pode até dar uma olhada, não tem o menor problema, que tenta conectar o inglês com uma coisa que a gente já se baseia, que a gente já conhece, né? Eu pensei também, e depois a gente pode até começar a usar isso, usar o textos de inglês com o livro de provérbios, né? O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A palavra branda acalma o Salmos furor. também seria legal. Como? Salmos também seria legal. Salmos, parábolas de Jesus, trechos do Evangelho. Tudo isso são coisas assim que, quando você escuta, Jesus, Pharisees, fariseu, Sadducees, saduceu, publican, publicano. Então você já começa a pescar as coisas dentro de um texto corrido, né? E isso é o que eu queria começar com vocês, para vocês entenderem que, assim, existem pessoas de verdade falando inglês de verdade, e não aquelas coisinhas prontas de diálogo, de formatado de curso de inglês, que parece que você nunca vai conectar com nada na vida, entendeu? Bom, vamos lá. Deixa eu partilhar aqui de novo, mas é outra coisa já. Eu vou abrir aqui o. Não, não é isso. Eu vou abrir aqui a folha de exercício que eu dei para vocês, para a gente começar a ver algumas ideias de verbo, porque a minha tendência principal dentro de aula é, na hora do inglês, é dizer o seguinte: o rei da frase é o verbo. Sem o verbo, a gente não consegue fazer nada. Então, quanto mais verbos nós conseguimos aprender, mais vai ser fácil a nossa articulação com língua, né? Por exemplo, você pode chegar num lugar e não entender nada, mas se você entender o verbo eat, que é o verbo comer, fome se já não passa. Drink, beber, sede também já não passa. E a partir daí a coisa começa a abrir, né? O verbo to read, ler, watch, assistir, see, ver, isso começa a destravar coisas na nossa cabeça, porque a partir do momento que você vê aquela frase enorme, não sei o que está escrito ali, mas de repente eu peguei o verbo, pumba, verbo to eat. Então está falando alguma coisa de comer. E a partir daí vai abrindo, né? O que eu vou comer? Quem vai comer? Quando vai comer? E por aí vai. Tá bem? Deixa eu abrir aqui os trabalhos. A gente vai só.
ainda não fico muito à vontade com esse povo de aula online, uma coisa que eu tenho que me familiarizar melhor. Ó, eu vou abrir aqui só um exercício do Weasley, que o Weasley já me mandou pela internet, então fica mais fácil de mostrar. Vamos. Abrir. Pronto. Estão conseguindo ver aí, né? Sim? Tá. Aqui eu mostrei 3 verbos para vocês. O verbo to eat, o verbo to preach e o verbo to cry. Verbo no presente, no inglês, é a coisa mais boba que existe. No passado, eu até digo que já tem um pouquinho mais de truque, porque tem os verbos irregulares, aí tem que mudar a forma de alguns e tal. Mas no presente é a coisa mais boba que tem, gente. Acabou essa história de eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Eu aproximo, tu aproximas, ele aproxima, nós aproximamos, vós aproximais, eles aproximam. Isso não tem no inglês. O verbo no inglês tem 2 formas. Terceira pessoa do singular e todo o resto. Se você aprender só essa diferença, você já sabe os verbos do presente do inglês todos. Porque funciona praticamente tudo do mesmo jeito. Tem um ou outro que é um pouco diferente, e aqui eu já mostrei 2. Não sei se vocês repararam. Olha, aqui eu marquei em negrito o verbo to be e o verbo to have. Por quê? Porque esses 2 aqui dentro vão fugir dessa regra que eu vou mostrar para vocês. Mas, de resto, eles todos funcionam praticamente da mesma forma. O que é isso? No presente, o verbo vai manter a sua forma em quase todos os casos. Ó, I eat, you eat, we eat, you eat, they eat. É exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é ele, ela e isso. Para mostrar que eles têm uma forma diferente, coloca-se o S no final. He eats. E é até engraçado, porque no português, normalmente a gente pensa no S como plural, né? Até isso até foi mencionado na aula passada. A gente pensa no S como plural, mas aqui não. Aqui marca a terceira pessoa do singular. O ele, o ela e o isso. Então, com exceção desses 3 pedaços, né? Dessas 3 pessoas, que na verdade é tudo uma, é só a terceira pessoa do singular, mas para especificar ele, ela e isso, que é o neutro, né? Tem o cachorro come, the dog eats, só que é eat, né? Um cão, ele no genérico, ele não é visto como ele nem como ela. Por aí vai. A mesa, a morte, né? São coisas que não têm gênero no inglês. Tirando esses 3, todo o resto, o verbo se mantém. E nesses 3, é a grande diferença que a gente vai fazer. A gente só precisa entender o que é que vem no final da palavra para a gente saber o que é que a gente vai escrever depois. Por quê? Eu já falei isso aqui na aula passada, mas como isso é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito importante, vale a pena mencionar de novo. A maioria dos verbos vão ganhar só um S, ok? Eat, eats. Só que tem alguns verbos que terminam com
um tipo de som que se botar só o S fica mal. Por exemplo, o verbo to preach, que é o verbo pregar. Eu prego, tu pregas, ele prega, ela prega, isso prega, nós pregamos, vocês pregam, eles pregam. Na terceira pessoa do singular, se eu uso preach e boto só um S, digamos assim, esqueça esse E daqui, né? Fica preach, tá? Um S enorme. Então não dá certo. É uma questão mesmo de fonética, uma questão de som. Fica feio. Então, a própria estrutura da língua funcionou de uma forma que pede um E antes do S. Fica preaches, reaches, tá? Em que casos isso acontece? Quando a palavra termina com som sibilante, com S, com CH, com SH. Por exemplo, o verbo to cross, cruzar, né? Cross the road, atravessar a rua. O verbo to cross termina com SS no final. Não tem como colocar mais um S. The cross, né? Aí você coloca o E e o S. Crosses. Ele cruza, ela cruza, isso cruza. Então é uma coisa que precisa fazer sentido dentro da língua. Quando você olha e fala, poxa, isso aqui cross, tá errado. Grita no ouvido da gente que tá errado. Então você sabe que tem que usar uma regra diferente. Aí para os verbos que terminam com som de S ou com X, som de X, no final, mete-se um E antes do S. Crosses, reaches, reaches. E isso também funciona para o plural. Por exemplo, praia. Praia, em inglês, é beach, com CH no final. Não dá para dizer duas praias, to beach. Então, você coloca um E e um S. Two beaches. Aí você cria uma vogal no meio desse monte de S para fazer sentido na língua. Tá? Então, esse é o segundo caso, onde não é só colocar o S. Você coloca o E com S. E o terceiro caso, para acabar, é quando você tem um Y depois de consoante. Por exemplo, esse verbo que eu coloquei aqui para vocês. O verbo to cry é um R e um Y. Também tem o verbo to pry, que é o meio que predar, né? O predador. Terminou com R e com Y, por exemplo, o verbo to study. Eu acho que tem aqui. Não, não tem. Mas o study, estudar, é o D e o Y no final. O verbo comply, que é como se fosse um obedecer, um dobrar à vontade, né? Comply, termina com PLY. LY, consoante Y. Então, quando você coloca complies, cries, studies, esse Y antes do S pega mal. Não fica bom no inglês. É uma coisa que não tem construção no inglês. Então, o que a gente faz? Arranca o Y e coloca IES. Então, fica cries, studies, com IES no final. São os três casos de fazer plural e de fazer conjugação de terceira pessoa do singular em inglês. S, ES ou IES. Então, me diz aí, Adilson, esse verbo aqui é o verbo abençoar, o verbo bless. Como é que você colocaria ele no... Como é que você conjugaria ele em inglês? Eu abençoo, fica I bless. Não. O blesses, não. Bless. O blesses é só no ele, ela e isso. Ok? Sim.
É o único que muda. Então, olha, I Bless. bless No caso, não you. alteraria a forma do jeito que ele tá lá. Não. Só quando Aham. é no ele, no ela e no isso. Pode ver aqui, ó. A tabela é sempre essa aqui, ó. Aqui nesses três, ele muda. Ó, é Entendi. onde ele conhece. Ok? É, No primeiro, segundo, sexto, sétimo e oitavo, esses três de baixo e os dois de cima não muda, ok? Então, olha, o verbo to bless, como é que você coloca ele para mim? Pensa em todos aqui. I, you, he, she, it, you, they. Todos esses 6. Como é que você substituiria aqui um por um? I bless. I bless. Hum. Eu só não lembro da. Eu acho que é. Sim, sim. You, You bless. you bless. Ok. He blesses. He blesses. Ótimo. Blesses. It blesses. It blesses. Ok. We bless. You bless. They bless. nota 10. Maravilha. Percebe como não é difícil? E não tem assim, que eu faça, né? Aí já meteu um presente do subjuntivo. Não tem. É só o presente e acabou. Nós vamos ter, para não dizer que só tem presente e acabou, vai ter o presente contínuo, que é fazendo, abençoando, né? Aí a gente coloca um ing no final, mas eu não vou mexer nisso agora, porque vamos primeiro marcar esse aqui. Mas presente no inglês é só isso. É só isso. Não precisa se preocupar com mais nada. Então, olha, vamos lá. Alexandre, Fala aí. esse verbo aqui, olha. Creep. Verbo Qual? Create? Não, na linha creep. C-R-E-E-P. Creep. Aí, cadê? Esse creep, a Bíblia... tá. A gente, Aham. isso, ele está assinalado aí no exercício. O verbo to creep significa rastejar. A Bíblia fala dos répteis, né? Todos aqueles que arrastam a barriga no chão, é esse verbo aí, to creep. Por isso é que entrou no capítulo 1 esse verbo. E todo ser que rasteja na terra. Every creature, toda criatura que rasteja, creep. Como é que você faz esse rastejar para mim? I creep, you creep, he creeps, com S no final. Só o S, não tem E. Creeps. Não tem S, só o S. Isso. She creeps, it creeps, we creep, you creep, they creep. Boa. A única coisa que eu vou te recomendar é o seguinte: cuidado nesse he, she, it. O PS, ele é mesmo mudo. É creep. E se você colocar creeps, quem escutar de inglês vai achar que você está conjugando errado. Entendi. Entendeu? Como é que é? Tem uma frase que fala que a rainha, não basta a rainha ser rainha, ela tem que parecer rainha. Então, assim, você sabe que não tem o ES, que creep termina com P, não tem nenhum caso especial, é só o S. Então seria creep. Creeps. Não, com S, né? Com S seria creeps. Isso, com S ficaria creeps. O Didi não fala psit, né? Psit. É mesmo assim, creeps. Ok? Tá, eu vou estar em movimento aqui, mas eu tô assistindo e tô ouvindo, tá? Tranquilo, não se preocupa. Arão? Oi. Coloca para mim esse aqui. Tá vendo eu marcar aí? O verbo see. Sim. É o verbo ver. Como é que ele fica conjugado no presente? I see, you see,
he see, she see, it see, we see, you see, they see. Olha, eu não sei se eu escutei direito, mas me pareceu que o he, o she e o it ficaram iguais aos outros. Mas tem que tomar cuidado. O see, ele... Eu queria ter um bloco de texto aqui, mas não botei. Tudo bem. O see, quando você coloca na terceira pessoa, ele, ela e isso, fica sees. Mete só um S no final. Sees. S-E-E-S. Assim fica o verbo ver. Ele vê, ela vê, isso vê. It sees. He sees. She sees. Ok? Ok. Então tá bem. Desculpa. Espera só um minutinho, gente. Vou beber uma água aqui e já venho. Vou aproveitar aqui e tomar uma vitaminazinha junto com a água, porque não, a gente não aguenta. Adilson. Adilson, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pronto. Vamos puxar mais um verbinho aqui? Vamos? Vamos sim. Pronto. O verbo to bring. Tá vendo eu marcar aqui na tela? Verbo to bring. Eu vou aumentar aqui, fica mais fácil. Ó, esse verbo bring é o verbo trazer, tá bem? Eu trago, tu trazes, ele traz. Só que no inglês, como é que ele fica? Manda ver. I bring, you bring, he brings, she brings, it brings, we bring, you bring, they bring. Boa, muito bom. Isso aí, vou te falar. Alunos ficam 3 anos fazendo isso na escola. Vocês estão fazendo isso em 3 aulas. Tem que ser um negócio prático, porque senão a gente fica doido. Não consegue entender a dinâmica da coisa. Então, o verbo trazer. Alexandre, tá dirigindo falar. aí, cara? Eu vim buscar minha esposa aqui no trabalho, mas pode falar. Consegue fazer um verbinho pra gente? Fala aí. Ó, o verbo to bear. B-E-A-R. Na lista aqui, olha, é o terceiro verbo. Sim, Ó, sim. tá maiorzão aqui. Tá. I bear. Não, perdão. I bear. You bear. She bears. It bears. We bear. You bear. E they bear. Boa, muito bom. O verbo to bear é o verbo carregar. Tá? É o verbo... pode ser levar nas costas, né? Você tem um peso em cima. No texto bíblico, ele vai virar uma expressão verbal, com outra coisa. Não é bem isso que vai dizer no capítulo. Mas isso está bem na frente ainda, isso é lá pro 5º dia, aí a gente vai chegar lá nesse verbo. Mas esse verbo é o verbo carregar, ok? É daí que vem o verbo carregar fruto, né? Desculpa, frutos que carregam semente
fruits that bear seed, tá? E também aí vai ter o carregar como produzir. E o verbo nascer. A gente usa o verbo nascer como I was born, eu nasci, né? Mas, na verdade, eu fui produzido, eu fui carregado pela minha mãe, no caso, né? I was born. Quando, em alguns textos mais antigos, quando fala que a mulher tem um bebê na barriga, she is bearing a child, ou seja, ela está carregando uma criança, está produzindo uma criança. É esse carregar com a relação entre o carregar e o produzir, tá bem? Então, esse é o verbo to bear. Cuidado, não confundam com um nome, um substantivo chamado bear também, que é exatamente igual. O som é o mesmo e a escrita é a mesma. Mas aí é urso. O urso, o animal urso, também tem o nome de bear. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa semelhança aí. É igual a questão que eu falei para vocês. A manga. Tem a manga da camisa e a manga da fruta. É a mesmíssima coisa, mas são dois conceitos diferentes. No inglês também tem muito isso. Vocês vão ver ao longo do tempo. Tá bem? Arão? Oi, Vamos mais um? bora. Verbo to gather. Esse aqui, olha, estou marcando agora. Gather. Verbo gather é juntar. Ok? Conjuga ele aí para mim. I gather, you gather, he gathers, she gathers, it gathers, we gathers, you gathers, they gather. Só o we e o you não precisava do S, tá? Eu confundi. Normal, tranquilo. Isso aí a gente está aqui para errar mesmo, não se preocupe. É por isso que eu coloquei essa tabela aqui, olha, para vocês escreverem bastante, para marcar mesmo na cabeça e não deixar mais ir embora, ok? Mas é tranquilo, isso aí pode ficar descansado que temos muito tempo para poder ver isso aí. Agora, eu vou mostrar para vocês as duas exceções desses verbos que eu coloquei, que é o verbo to be e o verbo to have. Deixa eu procurar uma... Eu vou até mexer aqui na coisa do Whistler, eu não queria, mas tudo bem. O verbo to be, ele tem uma diferença, que é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eu já falei isso na aula passada, mas é importante, por isso falo de novo. É um texto de Filipenses que Paulo fala. Eu não me canso de repetir isso para vocês e faz bem para vocês. Então, esse verbo aqui é o verbo, acho que eu posso dizer sem medo de errar, que é o verbo mais usado da língua inglesa. É o verbo ser ou estar. Então, se a gente não conseguir gravar isso aqui, vai tudo pro ralo, tá? Muita coisa a gente perde por causa desse verbinho bobo aqui. Vocês podem perceber o seguinte. Além da mudança nessas três, na terceira pessoa do singular, vai ter a mudança na primeira pessoa também. É o am. Não me perguntem por que isso acontece. Isso é histórico, tem centenas de anos. Não vou saber explicar para vocês como é que funciona essa história. Mas vocês podem perceber o seguinte. O padrão desse verbo é o are, que também não tem nada a ver com o nome do verbo, que é o verbo to be, né? Be com E. Só isso, verbo to be. E aqui não aparece be em lugar nenhum. Vamos brincar com ele? Vamos fazer ele como se ele fosse um verbo
regular, um verbo igual aos outros, seria assim, ó. I be, you be, he bees, she bees, it bees, we be, you be, they be. Podem ver que não tem nada a ver com nada o regular com o irregular. Isso aqui vocês esqueçam porque não existe, é só para brincar. Mas aqui vocês vão entender que o padrão, o que mais tem é o are. 1, 2, 3, 4. Tem 3 is, que é a terceira pessoa do singular, que é o normal. E o último, que deveria ser are também, por algum motivo, acabou virando am. Mas o padrão dele vai ser o are. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Esse aqui é o verbo to be. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Os dois verbos aqui funcionam da mesma forma. É o mesmo. Para nós são dois verbos diferentes. Para o inglês é um verbo só. Ok? Essa é uma exceção muito importante. Outra exceção muito importante que nós temos no inglês é o verbo to have. É uma exceção boba, mas que a gente tem que ver. É o has. Fica assim, olha. Opa. É o she, o he, she, it entra o has, né? Ele teria que ser o quê? Para ser regular, ele teria que ser haves. Haves, isso. Né? I have, you have, he has. Só que o som não cai direito. E de tanto falar haves, esse VE aí do canto, do final, ele deve ter caído mesmo, pelo desuso, né? Então, morreu esse haves e ficou he has, she has, it has. Por que esse verbo é importante? Porque ele participa da formação de outros verbos, tá? Especialmente um passado que é o passado perfeito, digamos assim. Tem outro nome, mas não vou entrar nisso agora. Mas é um passado composto, que é assim, eu tenho feito, eu tenho andado, eu tenho falado, ele tem feito. É o has, have, I have, you have. Tem outras também, que às vezes são um pouquinho mais complicados, mas vocês vão usar muito esse verbo aqui, esses dois verbos. E são dois verbos irregulares. Então, eu recomendo que vocês estudem bastante eles, pratiquem bastante eles, escrevam várias vezes em rascunho, em folha de papel separada, para vocês não esquecerem. Porque daqui para frente, vocês vão perceber que esses dois verbos vão ser muito usados. Ok? Então, olha, eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui é o exercício do Weasley. Então, minha gente, esse exercíciozinho que a gente fez aqui é a tarefa que eu vou deixar de novo, vou renovar ela de novo para a semana que vem, para vocês fazerem essa conjugação de todos esses verbos. Tem um espaço para todos eles na folha. Eu deixei bastante dessas lacunas aqui, olha. Tem um monte aqui para vocês fazerem. É copiar mesmo, é reforçar. Quem fez, faz de novo, para vocês não perderem o hábito. Tá? E esses verbos aqui são quase todos os verbos que aparecem no capítulo 1 de Gênesis. Então, ao longo da leitura desse capítulo, nós vamos encontrar esses verbos. Por isso é que eu já apresentei esses verbos todos de uma vez, para vocês terem conhecimento deles, para vocês terem vivência com eles, se acostumarem com eles,
quando nós chegarmos mais à frente para a leitura do capítulo, quando nós avançarmos na leitura do capítulo, vocês já vão entender, opa, esse aqui é o verbo chamar, esse aqui é o verbo trazer, esse aqui é o verbo rastejar. E vocês vão ver como vai ficar mais fácil vocês navegarem dentro das frases, já conhecendo os verbos, ok? Então, olha, aqui vocês vão ter 2 exercícios. Um, fazer a conjugação de todos. E 2, no finalzinho, traduzir os verbos todos. Tenham isso como leitura de cabeceira de vocês, tá? Isso é muito necessário, é muito importante. Essa aula eu deixei basicamente para a gente reforçar isso, justamente porque verbo é um negócio que, sem isso, não dá para viver no inglês. Nem no inglês, nem praticamente língua nenhuma. Mas, para vocês que estão aprendendo inglês aqui, já nessa fase inicial, quanto mais verbos vocês pegarem, melhor. Porque senão isso depois vai fazer uma falta muito grande para vocês. Ok? Então, olha, hoje eu vou parar a aula um bocadinho mais cedo, vamos parar 15 minutinhos mais cedo, porque a gente começou bem em cima da hora dele, não atrasamos para nada, e eu não quero introduzir material novo hoje, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Marquem bem esse exercício, façam esse exercício. Alexandre, mesmo que você não faça o exercício no Classroom, eu vou pedir para você chegar no seu Classroom. Aqui você vai ter... Deixa eu ver aqui onde é que está. Para dar o ok lá como enviado, né? Isso, para dar o ok como enviado. Que aí eu Sim. consigo marcar a nota para você lá dentro do próprio Classroom. Tá bom? Entendi. Adilson, Arão, se vocês quiserem, podem fazer a mesma coisa. Podem mandar isso para mim por e-mail ou pelo WhatsApp, por foto. Ok. Imprimir, escrever à mão. Podem fazer. Mandem para mim por foto. Mas aí, aqui, basicamente vai ser aqui, olha. No caso do Weasley, ele já entregou, então já está apagadinho. Vocês estão vendo aqui? Entregar? Não, cadê? Onde? Na janela que eu estou compartilhando com vocês, no alto do lado direito, está lá um botão em cinza, escrito entregar. Sim, tô vendo. Vai ser alguma coisa parecida com isso, só que vai estar em azul. Aí você vai clicar em entregar, vai aparecer assim. Se vocês fizerem e responderem por aqui, ótimo. Se vocês me mandarem pelo WhatsApp, vai aparecer assim, não existe tarefa anexada, uma coisa assim. Você manda assim, mandar assim mesmo, e manda para mim. Só para eu ter a conclusão do curso, da tarefa no sistema, para eu poder dar ok para vocês. Tá bem? Ok. Então, olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade com as palavras, mandem no grupo, mandem no privado, não tem o menor problema. É aquilo que eu falo, nem sempre eu vou poder responder na mesma hora, por causa dos meus horários, que são malucos. Né? Eu, daqui a pouco, estou indo para o hotel, vou trabalhar a noite inteira, depois vou para a Oliveira do Hospital, só chego em casa às 1h30, 2h da tarde, vou dormir e eu só vejo o WhatsApp de novo lá para meia-noite outra vez. É a nossa vida louca. Portugal e seu jeitinho de acabar com a nossa saúde, né? Mas tudo bem. Eu coloquei um louvor para o pessoal escutar no grupo. O senhor ouviu? Não cheguei a ouvir. Mas eu vi a sua postagem. Interessante. É da Tasha Cobbs. Aos pouquinhos, coloquem mesmo. Gostei desse texto, gostei desse verso, gostei desse salmo em inglês. Coloquem lá que a gente vai adicionar o material. É o hino Your Spirit. Your Spirit? Teu espírito? Teu espírito. É o Espírito de Deus, no caso. Uhum. Muito bom, da Tasha Cobbs. Para mim, é uma das melhores cantoras da atualidade. Bom saber, bom saber. Vou escutar, sim. Agora de noite eu vou botar lá como trilha sonora para eu escutar. Tá bom? Não, é bom e mantém a gente acordado. Com certeza. Essa noite vai ser complicada. 95% de lotação do hotel. Já viu que o negócio hoje está bom. Mas, olha, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim, podem falar comigo, na medida do possível, tão rápido quanto possível, eu ajudo vocês. Tá bem? Vamos parando por aqui. Obrigado.
Fiquem com Deus. Deixa eu parar aqui a gravação.